Reverbere, o podcast do Portal LC. Aqui, os professores Daniel Barral, João Domingues, Rafael Sérgio de Oliveira e convidados tratam de temas atuais em matéria de licitação e contrato. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Reverbere, o podcast do Portal LC. Desde já fica o nosso agradecimento a todos que nos escutam e nos assistem, nos escutam pelo nosso perfil no Spotify. Já fica o convite, inclusive, para que nos sigam e que nos assistem pelo nosso canal do YouTube, pela opção de videocast. Hoje estamos no nosso terceiro episódio e vamos falar sobre vedação de marca. O episódio número 2 tratou sobre a indicação de marca na nova lei de licitações e este episódio trata de uma das novidades da Lei 14.133, que é a possibilidade da administração vedar a contratação de marca ou produto. Novidade esta que está prevista no artigo 41, inciso 3 do novo diploma de contratação pública nacional. Estamos aqui hoje, eu, professor Rafael Sérgio de Oliveira, já ia deixando aqui de me identificar, João, e o meu querido amigo, o professor João Luiz Domingues. João, seja bem-vindo, meu amigo, para mais um episódio do nosso podcast. Esse episódio, Rafael, eu tenho visto, né, que os episódios anteriores foram objeto de elogios, né? As pessoas que acompanharam a gente, seguiram a gente nas redes sociais, quer seja no Spotify ou quer seja no YouTube, gostaram muito, né? Então, nós vamos continuar com esse bate-papo aqui, levando informação aos nossos leitores e ouvintes, né, sobre a nova lei de licitações. Eu queria já agradecer, inclusive, a todos que fizeram isso, né? Que nos deram esse feedback, tiveram esse carinho, porque às vezes a pessoa até assiste, gosta, mas tem gente que ainda tem esse esforço, né? Além de ter a bondade de nos assistir, de prestigiar o nosso trabalho, ainda nos dão esse feedback. Fica aqui o nosso agradecimento. Com certeza, porque nós compartilhamos nas redes sociais, mas eu compartilhei nos meus contatos de WhatsApp, né? E foi assim um grande sucesso. Todo mundo que recebeu, agradeceu e elogiou. Digo mesmo, João. Tivemos uma excelente repercussão. Mostra que nós estamos no caminho certo, né? Vamos continuar, então. E é isso. Com o apoio dessa turma aí, a gente segue em frente. Gente, vedação de marca. Bem, eu queria, João, começar aqui a conversar sobre esse tema e ressaltando o seguinte. Veja só, quando nós falamos da nova lei de licitações, a gente destaca muito a questão dela ter trazido um viés de governança. Ou seja, ela não falou só da contratação em si, ela procurou falar de uma estrutura de administração pública voltada para a contratação, e, além disso, de mecanismos de controle, de acompanhamento, de avaliação. E nesse aspecto, desses mecanismos de avaliação, eu gosto sempre de ressaltar o artigo 88, parágrafos 3º e 4º da Lei 14.133, que ela diz que a administração pública deverá fazer um acompanhamento da execução contratual. Ou seja, você contrata, você demanda a execução do contrato e você acompanha e registra o resultado daquele acompanhamento. Se o contratado foi bem ou se o contratado foi mal. Você, como alguém que é um expert na área de fiscalização de execução contratual, sabe que isso é fundamental. O acompanhamento e o registro do acompanhamento. O que eu acho mais importante é que a lei confere consequências para esse registro. Ou seja, uma vez registrado, na Lei 8.666 havia o dever de registrar, mas ela dava pouco resultado para esses registros. Essa nova lei não. Ela traz algumas consequências para
o que for acompanhado e registrado. E aqui eu acho que a vedação de marca é uma dessas consequências. Não só, porque, por exemplo, ela fala agora que na habilitação na qualificação técnica, deverá ser exigido o documento que resultou desse acompanhamento do contrato. Numa licitação por melhor técnica ou por técnica e preço, ela diz que o critério de julgamento deve considerar obrigatoriamente o resultado dos registros de execução contratual anteriores do licitante. Ou seja, a vida pregressa do licitante em contratos anteriores com a administração é levado em conta, tanto para fins de habilitação, como para fins de julgamento da proposta em julgamento de melhor técnica ou técnica e preço. Então, a lei, ela cria, para usar uma linguagem mais técnica, um sistema de reputação, né? Um sistema em que o contratado ele vai ser avaliado e há ali um sistema que traz qual é a reputação dele na execução desses contratos. E a vedação de marca está nessa linha. A vedação de marca está nessa linha. E por isso que eu começo por aqui. Por que ela está nessa linha, João? Porque, veja só, a vedação de marca ela está prevista lá no artigo 41 da Lei 14.133, inciso 3. E aí ela diz que a administração pública, nas licitações que envolvam o fornecimento de bens, ela poderá, e aí é uma medida excepcional, por expressa previsão legal, ou seja, é realmente algo que é pesado, né, que é restritivo para o mercado, e por isso é uma medida excepcional. Ele diz que poderá vedar a contratação de marca ou produto. A gente volta a essa discussão de marca ou produto. Mas veja que ele diz, quando, mediante processo administrativo, ou seja, tem que ter um processo administrativo em que se garanta contraditório e ampla defesa, restar comprovado que produtos adquiridos e utilizados anteriormente pela administração não atendem a requisitos indispensáveis ao pleno adimplemento da obrigação contratual. Então veja, João, que a lei fala aqui que quando restar comprovado que produtos adquiridos e utilizados anteriormente pela administração. Aqui você vai ver que ela está dizendo que o produto tem que ter sido adquirido e utilizado. Por isso que eu falava que a vedação de marca ou produto está nesse contexto de um sistema de reputação, que você assina o contrato, você executa o contrato, você avalia o contratado e você registra como aquele contratado trabalhou. E aqui eu digo que não é só uma avaliação do contratado. É uma avaliação, inclusive, dos produtos que foram fornecidos pelo contratado. Porque nós vamos ver que há uma distinção aqui entre vedar a marca ou vedar a contratação do produto e aplicar uma sanção ao contratado. Porque muitas vezes o contratado não tem culpa. O contratado é o fornecedor que traz uma marca, traz um produto específico e verifica ao longo da execução contratual que aquilo não serviu e ele prontamente tem a boa vontade, a obrigação, né? Na verdade não é boa vontade, fui muito, muito bonzinho agora aqui. Ele tem a consciência de que ele deve fornecer um produto de qualidade e ele vai e troca, dentro das possibilidades, obviamente, admitidas aí pelas normas, já que há uma vinculação entre o que está na proposta e o que deve ser executado. Mas veja que é preciso ter um destaque para essa questão da execução do contrato. Aí, nós vamos fazer aqui o seguinte ponto. É que quando você vai falar da vedação de marca, nós vamos chegar, então, a esse primeiro aspecto. Tem que já ter sido contratado. Tem que se tratar de algo que foi contratado, algo que a administração já contratou. E é uma avaliação
do contratado, sem dúvida, mas, às vezes, a consequência não repercute no contratado, mas sim no fabricante. Porque quando eu vedo a marca, eu estou criando um impedimento não para o contratado, mas sim para o fabricante. Quando eu vedo a contratação do produto, eu estou criando uma restrição para o fabricante do produto e não para o contratado. E esse é o primeiro aspecto que eu queria dizer, que não se trata de uma sanção. Nós não estamos aqui diante de uma sanção, de uma penalidade. Primeiro, porque não está prevista na lei, né? A lei, quando fala das sanções, ela não traz essa penalidade. As sanções estão previstas, se eu não estou enganado, no artigo 156, é isso mesmo, que traz lá a advertência, a multa, o impedimento de licitar e contratar e a declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. Agora, a vedação de marca, ela vai incidir sobre o produto ou sobre a marca. E por isso que eu dizia, não é para o contratado, é para o fabricante. É para o dono do produto, né? Aquele que faz, aquele que concebe, aquele que fabrica. E nesse sentido, veja que, sim, o contratado pode apresentar um produto, uma marca que seja imprestável para as necessidades da administração. A administração usa, verifica que não serve, chama o contratado e diz, olha, não serviu, estou com problema, e ele, dentro do que as normas admitem, dentro dos parâmetros, ou seja, substituindo por algo que seja de qualidade igual ou superior, que é sempre isso, ele vai e fornece outro, funciona, e ele não pode ser penalizado por isso, salvo alguma outra circunstância específica. Mas a administração pode, nesse caso, instaurar um processo, e aí veja a necessidade que a gente dizia, que é mediante processo administrativo, instaurar um processo, garantir ampla defesa e contraditório ao fabricante e via vedar a contratação daquela marca ou daquele produto para contratações futuras da própria administração. Então, a primeira coisa que a gente tem de observar, essa vedação ela não pode prescindir de uma experiência da administração contratante. Ou seja, eu tenho notícia de que tal produto não funciona. Vou instaurar um processo e vou proibir a contratação dele. Não. Você tem que contratar e ter a experiência de que ele não funciona. Um ponto que deve ser levantado aqui é que o artigo 6º, quando ele fala ali das definições, ele continua trazendo, assim como fazia a Lei 8666, a definição de administração pública e de administração. A lei, quando ela diz que é preciso que reste comprovado que produtos adquiridos ou utilizados anteriormente pela administração, não é a administração pública. É o próprio órgão, né? É o próprio órgão. A entidade, isso. Que é aí o que diz lá o inciso 4, é o órgão ou entidade por meio do qual a administração pública atua. Ou seja, a administração pública é o conjunto de órgãos e entidades, né? E a administração é aquela contratante. É aquela que atua, que está atuando no caso. Então, aqui, me parece que você não poderia pegar de empréstimo uma experiência anterior. Contratação de um outro órgão. De outro órgão, exatamente. Eu queria só fazer um acréscimo, porque, assim, se a gente pensar num processo licitatório como um todo, a administração ela vai descrever a necessidade dela a partir do ETP, vai ter um termo de referência dizendo o objeto que ela quer, com aquela especificação. Acontece uma licitação em que a empresa apresenta a proposta comercial dela e apresenta com as especificações do bem. O pregoeiro faz uma análise de admissibilidade das especificações em termos de compatibilidade com o que a administração quer, correto, veja que está adequado. Isso. E vai adjudicar o objeto se não tiver recurso, vai ser homologado pela autoridade competente. Aí nós vamos para a execução.
Na execução do contrato, né, Rafael, nós temos lá que a empresa, ao entregar, a administração vai receber provisoriamente, e a lei até mudou um pouco esses critérios, já deixou livre, né, o provisório definitivo vai ser definido conforme edital, a partir da complexidade e quantidade do objeto, diferente da lei 8666, e se a proposta caminhada na licitação for compatível com o objeto entregue, a administração vai receber provisoriamente, definitivamente vai efetuar o pagamento. E o que se fala na vedação de marca é o desempenho daquela marca na administração. Correto. Ou seja, a administração pensou numa especificação, a empresa entregou, mas o desempenho daquela marca ela é ruim. A empresa ela não tem não vai ser apenada, porque ela entregou conforme a especificação dela, mas o desempenho é ruim. Se o desempenho é ruim, a administração pode, aí no que você falou, está previsto no inciso 3º do artigo 41, a partir desse desempenho ruim daquele produto, abrir um processo administrativo e falar, olha, essa marca, ou desse produto, ou essa marca e modelo, para a administração não serve, porque o desempenho é ruim. Aí dá o contraditório e ampla defesa. Então é bom deixar bem claro que é em relação ao desempenho daquele produto na execução. Não que ele esteja diferente da proposta da empresa. Porque se estiver diferente, você bem falou, abre-se um processo para a empresa substituir e entregar conforme a vinculação dela à proposta, e caso ela não queira fazer isso, né, por qualidade igual ou superior, aí a penar por descumprimento de obrigação contratual. Seja, temos que diferenciar, né, obrigação contratual e desempenho. Aí o descumprimento está no fornecedor. No fornecedor. Porque ele deveria ter entregado um objeto com uma especificação X e ele entregou um objeto com especificação Y. É outra circunstância. No caso da vedação de marca ou de produto, ele deveria ter entregue um objeto com uma especificação X e ele entregou um objeto com especificação X. Ou seja, a questão não está no cumprimento da execução contratual por parte do fornecedor, mas sim na capacidade daquele objeto... A performance dele. A performance dele. Portanto que essa questão da vedação de marca está atrelado a uma prática que se fala no âmbito internacional e no direito internacional da contratação pública, ou no direito comparado, da bad past performance, que é a performance ruim do passado. Aquela marca, aquele produto já foi experimentado e ele não é capaz de cumprir a sua missão, de ser útil à administração no que aquele se destina. O que dá aqui, João, um ponto que é bem interessante o que você trouxe. Por quê? Porque, veja, a lei, quando ela diz lá, você pode vedar, então, a marca você pode vedar a contratação da marca ou de um produto anteriormente contratado e utilizado pela administração, e que não atendem a requisitos indispensáveis ao pleno adimplemento da obrigação contratual. O que tem aqui em questão, duas coisas. Espera aí. Isso demanda muito cuidado. Por quê? A administração especifica um produto. Ela especificou e ela especificou mal. Veja só. Para a necessidade dela, aquele produto não vai ser útil. Mas o problema não está no produto. O problema está no que a administração especificou. Consegue compreender? Sim. Voltando aqui a esse ponto que você destacou. A relevância de se observar que o problema não é que o produto não é passível de atender às necessidades que a administração definiu por um erro da administração ao especificar aquele produto. E aí vem aquela questão que vai ser objeto de podcasts posteriores, que é a questão do estudo técnico preliminar. Na hora de você observar as opções que você tem no mercado e daí definir aquilo que você precisa, você tem que ter muito cuidado para não definir, para não especificar algo que não seja capaz de adimplir sua obrigação. Esse é um ponto. Agora, outra coisa não.
esse produto, na sua descrição do manual, ele diz que ele tem a potência de atender a essa necessidade da administração. Mas em que pese essa promessa desse produto, Perfeito. aí nós usamos e vimos que ele não funciona. A sua especificação, o seu manual diz que ele atende a determinada potência e ele não funciona. Pensamos no ar-condicionado, uma máquina de ar-condicionado, que diz que consegue resfriar adequadamente com 9.000 BTUs, um espaço de, sei lá, perdoem-me os técnicos aqui, a minha 20 metros quadrados. de 20 metros quadrados. E depois você colocou lá aquele ar-condicionado, em que pese o manual viesse a dizer isso, ele não atendia, ele não consegue. Ou então o padrão técnico, o padrão internacional, o padrão da engenharia indica que uma máquina com 9.000 BTUs, consegue resfriar adequadamente uma sala de 20 metros quadrados, você compra uma marca que aquele ar-condicionado ele não consegue. Aí é o caso de que, olha, dentro dos padrões de mercado, dentro dos padrões técnicos, aquele produto não atende. Tem que ser algo nesse sentido. E eu queria fazer um outro acréscimo, quando você fala que a administração especifica mal, então não seria caso de vedar a marca, porque ela especificou algo que não atendia ela de pleno, né? Eu queria só destacar uma conversa que eu tive com um amigo meu do Ministério da Saúde do Rio de Janeiro, o Alan. Eles tinham um problema na compra de canetas e de café. Entendi. O que eles fizeram? Começaram a estudar os vários tipos de café na sua composição, estudar vários tipos de caneta em termos de, vamos dizer assim, de extensão de escrita até a caneta acabar, qualidade, de variar a ponta da caneta, o tipo de material que faz a caneta. Então, você acaba estudando e você verificando, olha, para o café, ele tem que ter pelo menos, ele não pode ter na composição este item. Entendi. Porque este item vai impactar no sabor do café, no gosto do café. Então, você estuda, você melhora a especificação. Se você parar para pensar, na verdade, quando você melhora a especificação, vai melhor atender a administração, você acaba deixando de lado a participação de algumas marcas, mas sem que ela seja vedada. Ela até pode participar se ela mudar a composição dos seus elementos, né? do café, por exemplo. Então, é muito interessante, e é uma coisa que você falou, a gente vai ver nos próximos podcasts, a importância de você especificar bem. Porque a especificação, ela vai te dizer o preço que eu quero. Então, na minha pesquisa de preço, uma boa especificação me ajuda a trazer isso e vai facilitar no julgamento da proposta em termos de que pode ser apresentado e na execução do contrato. Então, você pode, no primeiro momento, eu especifiquei bem e a marca que me entregou não me atende. Aí eu entro com esse processo de vedação. Eu especifiquei mal. Eu não posso, né? É isso que você falou, eu não poderia apenar o produto, porque ele não tem culpa, foi o erro na especificação. Então, a importância da melhoria da especificação. Então, dois cenários diferentes. A vedação de marca ela vai existir para... Eu comprei um fone de ouvido e o edital exigia que ele tivesse... Vamos dizer que a duração da bateria fosse dele. Bluetooth e a duração da bateria deveria demorar 4 horas. 4 horas. E ele só aguenta meia hora, só aguenta 1 hora, menos. Isso. Ou ele tem um problema de superaquecimento. Logo quando começa a usar, ele superaquece. Enfim, são coisas que, dado o padrão técnico, vindo de instituições técnicas, como Inmetro, ou qualquer coisa do tipo, diz que como um produto com aquela especificação deve atender tal desempenho, ou dado o padrão do próprio fabricante, que ele coloca lá no manual, que aquilo atende a uma dada demanda, não serviu. Se foi porque pode ser um erro da administração. A administração, isso aqui atende, dá, e depois não funcionou, ela não pode vir a vedar aquela marca ou aquele produto. Eu queria só, João, ainda discutir 2 coisas. Primeiro, a lei fala de vedar a contratação de marca ou produto.
E nós sabemos que, às vezes, uma marca, ela trabalha com diversos produtos. E, às vezes, o problema não é da marca. Na verdade, na maioria das vezes, o problema vai ser, até pelo fato de você só poder vir a aplicar essa medida de forma excepcional, a gente tem que ser restritivo, né, para não causar um impedimento amplo no fabricante. Então, quase que sempre eu diria que vai ser mais fácil a gente incidir sobre um produto específico e não sobre a marca como modelo, um todo. Né? Um modelo específico, um produto, um modelo. Por quê? Porque a marca, às vezes, ela é perfeita em diversos produtos dela, mas o problema está naquele produto específico. É preciso que se constate que aquela marca usa um mecanismo que ocasiona o defeito em todos os seus produtos e para aí eu ir logo para a marca. Ir logo na marca. Então, muita cautela é melhor, e aqui eu diria que a gente deve preferir a penalidade no produto. Até porque, perdão, olha eu cometendo um ato falho aqui de novo. Penalidade, isso não é uma penalidade. Essa medida restritiva, você aplicar ela em relação ao produto. Depois, quanto tempo duraria essa medida, esse impedimento? Ad eterno? Ad eterno? Eu diria que pode ser. Porque, veja, aqui nós não vamos ter uma necessidade de limitação temporal por parte da administração, porque, mais uma vez, não se trata de uma sanção. E o que é, então? É uma medida administrativa voltada a fazer com que a administração não contrate algo que não serve ao que se diz, para o qual se diz que serve. Ou seja, por isso que eu dizia, é o manual, são os padrões internacionais e aquilo não serve, não atende. Ou seja, é uma falsa promessa. E aí a administração não vai contratar. Ela não vai contratar enquanto não servir. Porque se não houver uma intervenção do fabricante para modificar aquela marca, não a marca, né, mas para não mudar o desempenho, a sua maneira de agir, que resulte no desempenho do produto, dos seus produtos ou do produto específico, se não tiver isso, ele vai continuar não servindo. E enquanto não servir, não pode ser contratado. O impedimento vai vigorar. Então, caberia à empresa demonstrar para a administração que houve uma modificação, uma mudança que agora faz com que não haja aquela diferença de desempenho, a diferença entre o desempenho e o que estava descrito na especificação. Perfeito. Ou seja, e aí vamos aqui para um ponto. Então, eu não preciso prever nessa medida, lembrando que não é sanção, eu vou me policiar para não cometer esse ato falho. Nessa medida, você vai ter que instaurar um processo, garantir contraditória e ampla defesa para os interessados, fornecedores, fabricantes, qualquer interessado. E aí você vai aplicar a medida. E você não precisa ter um tempo adequado. Na verdade, não é adequado prever um tempo, porque você não sabe quando aquilo vai voltar, né? Aquilo vai se tornar, melhor dizendo, adequado, quando aquele defeito vai ser superado. E, em sendo assim, cabe, como você bem disse, ao fabricante fazer uma intervenção superando aquele problema e entrar agora com um novo processo, digamos assim, de reabilitação perante a administração, para que a administração avalie se aquela intervenção de fato foi capaz de superar aquele problema e aí sim cancele a medida do impedimento, da vedação, né, de contratar a marca ou o produto. É importante a gente ter isso em mente, porque se eu começo, não, mas eu tenho que estabelecer uma medida, tá, beleza, você bota 2 anos, daqui a 2 anos você contrata algo que não serve. Então, essas medidas calcadas no Bad Past Performance, elas requerem um procedimento de impedimento, de vedação, né, da contratação da marca ou do produto, e elas requerem também um processo de reabilitação, comprovando que
aquela marca ou aquele produto sofreu intervenções e foi superado aquele problema. E aí, só para te passar a palavra, João, eu queria só dizer que nós temos aqui ainda que observar o seguinte, uma necessidade de regulamentação do processo. Melhor, dos processos. De regulamentação do processo de vedação e do processo de reabilitação daquela marca ou daquele produto. É bom deixar claro que essa vedação de marca e modelo é um processo para a fabricante responder. Não é isso? É. Não é para o fornecedor. Eu diria que, vamos dizer que seja um fornecedor exclusivo daquela marca isso, e ele quer... Não, é um caso excepcional. Eu acho que... Mas vamos pensar... Eu diria que é o seguinte, que é um processo em que o contraditório e a ampla defesa é franqueado de forma ampla. Agora, sem dúvida, o principal interessado me parece que é o fabricante. Isso, porque eu queria chegar a seguinte situação. Você pode ter uma marca modelo que ela é comercializada por vários fornecedores. Exato. Então, quando você entra com um processo para vedar aquela marca, aquele produto, aquele modelo, em tese, se ele não for exclusivo, é isso que eu até ia falar, você já até antecipou, ele vai para o fabricante. Correto. Então, o fabricante ele vai ter que ser noticiado da decisão do processo. Correto. Então, o fabricante, se achar que é significativo para a administração, para ele fazer a melhoria para poder atender a administração, ele pode fazer a melhoria e comunicar à administração. Mas vamos pensar na vida real. A administração comunica isso para fabricante, decide, né, pela vedação. Tempos depois, a administração faça uma licitação e no edital vai constar a vedação. O fabricante toma conhecimento, mas o fabricante já tinha feito a melhoria, mas não tinha comunicado com a administração. Aí, naquele período de 8 dias úteis, ele entra com um recurso, uma impugnação, vamos dizer assim. Vamos dizer que para processo licitatório ele entraria com uma impugnação e fala, olha, eu atendo isso aqui hoje. Então, o que você acha? A administração deveria suspender o certame para fazer uma análise ou a impugnação não era o instrumento mais adequado para fazer isso? Já que para o fabricante, agora, ele estaria adequado e o produto dele poderia participar do certame. O que você acha? Eu acho essa pergunta genial. Um ponto que a gente precisa realmente atentar. Mas veja só, veja como a lei é cuidadosa. Ela manda que haja um processo e no qual a administração vá lá e observe. Olha, peraí, eu tenho que aplicar aqui essa medida para evitar que a administração do futuro venha de novo a contratar algo que não lhe serve, a pagar por algo que não lhe serve. A administração vai, instaura o processo e constitui a vedação. Constitui o impedimento de contratar aquele produto ou aquela marca. Isso vai estar no edital. E isso vai para o edital. Porque é a condição de participação no certame. Exatamente. Uma vez... Da marca. Da marca. Não diria de participação, mas eu diria que é a condição de aceitar... uma condição da proposta. Tá na especificação do objeto. Aquela marca, embora entre nas especificações, não é aceita. Qual item que você acha do edital que poderia ter essa vedação? É na definição do objeto. Na definição do objeto. Na definição do objeto. Não pode ser. Item primeiro, cláusula primeira. Vamos dizer, é isso aí. Aí, vamos lá. Saiu o edital. O ato do edital foi praticado e com base num procedimento de vedação previsto em lei. Agora, se o licitante quer participar, se aquela marca, se alguém quer ofertar aquela marca, o que é que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que desconstituir a decisão de vedação. E para isso, ele não pode dizer que o edital está errado, porque o edital foi baseado numa decisão que estava constituída. Então, não há o que fazer. Não há erro no edital. Para aquela não há infringência. Exatamente. Para aquela licitação, em minha avaliação, está perfeito. Aquele processo vai correr. O que o pregoeiro, o agente de contratação, a comissão de contratação, vai ter de responder a essa impugnação e dizer, olha, se você tem... Por isso que é importante regulamentar o processo de reabilitação. Olha, pelas nossas normas aqui, uma vez que você superou, você tem que entrar com um processo de reabilitação. Vai ser feita a reabilitação e, a partir daí, os editais futuros deixarão de ter essa vedação. Mas, enquanto não desconstituída
a vedação, você continua vedado. Ou seja, não seria em que pese a impugnação entrar no processo, ela acabaria não surtindo os efeitos de suspender o edital. Sim, seria isso. Exatamente. E impugnação pode haver, né? Sempre. Mas ela não seria acatada, porque, como você falou, o edital ele foi publicado com base num processo já constituído, já finalizado. Você tem o processo para vedar e você deve ter, embora a lei não seja expressa nesse sentido, o processo para permitir novamente a contratação daquela marca ou daquele produto. Então, não seria adequado rediscutir isso no âmbito de uma impugnação a um edital. E aí eu ressalto a importância de regulamentação do processo de vedação e do processo de reabilitação. Eu te fiz essa pergunta porque, assim, me veio à mente, né? A vida como ela é, né? O pregoeiro está lá, o agente de contratação está lá e acontece isso. Então, não há que se falar em suspender edital. Então, segue o jogo, vai para a licitação, conclui e aí o fabricante, se quiser, que entre com um processo lá, com pedido para desconstituir aquela decisão administrativa de vedação da marca. Exato. Perfeito. O edital está perfeito. Perfeito. Porque o lugar no qual vai ser discutido, em minha avaliação, deve ser um processo de reabilitação. Se você for discutir isso, é edital, no fim das contas, eu vou ter que suspender o edital, enfim. Não me parece adequado, e por isso eu ressalto essa necessidade. Perfeito. Eu acho que a gente já pode encerrar. Já discutimos bastante esse tema. Fica sempre com um gostinho de quero mais, né? Até porque é um tema novo, né? A gente não tinha essa previsão no ordenamento anterior, no ordenamento tradicional, digamos assim, e esse é um tema novo e claro que tudo aquilo que nós falamos aqui são apenas considerações que vamos ver como vai se desenvolver aí na regulamentação futura. Com certeza, sim. Tem muito gostinho de quero mais aí, porque há muita coisa indefinida. Esse assunto que você tratou nesse podcast, Rafa, ele é muito interessante porque essa possibilidade de vedação de marca que hoje está tipificada lá no 41, inciso 3º, ela já era uma proposta da doutrina. A doutrina já admitia a administração fazer a vedação, mas havia uma insegurança jurídica, né? Porque a lei não vai... Porque causa uma certa restrição no mercado. No mercado. Então, só que agora não. Agora ela pode fazer. Porque o que a doutrina havia falado lá atrás, hoje está tipificado lá na Lei 14.133. Meu amigo, muito obrigado mais uma vez por esse debate. Mais um episódio do nosso podcast, o Reverbere, nosso podcast quinzenal sobre contratação pública. Agradecemos também Rafael Sérgio de Oliveira e o professor João Domingues, assim como o professor Daniel Barral e toda a equipe do Portal LC. Agradecemos a sua audiência aqui no nosso canal do YouTube e também no nosso perfil do Spotify. Sempre deixando aqui o convite para que nos sigam no Spotify e que se inscreva no nosso canal e ative o sininho, porque sempre estamos publicando coisas novas aqui no nosso canal do YouTube. Um forte abraço e até a próxima. Reverbere, o podcast do Portal LC.